Ele a odiou por anos. Ele a humilhou em público, chamou seu gesto de fraqueza, transformou a compaixão dela em acusação. Ela suportou olhares, sussurros e copos que tilintavam como sentenças. Por fim, ela se foi. E só quando o silêncio dela virou um grito que não pode ser calado, ele percebeu que não consegue mais viver sem ela. No salão engalanado onde as luzes brilhavam mais para esconder verdades do que para celebrar, An Huochu estava próxima o suficiente para ver os rostos que a rejeitavam, mas distante como se habitasse outro mundo. O noivado foi anunciado com filmes de elogios, aplausos e fotografias. Por trás desse verniz, porém, havia sorrisos que cortavam e palavras envenenadas que percorriam a sala como fumaça. Alguém fez um brinde, outra pessoa fez uma careta disfarçada, e quando o nome dela surgiu num comentário ácido, o riso foi tão certeiro quanto um estilete. Ela sempre foi assim, dando demais, murmurou uma colega. Até pela aparência de culpa, sussurrou outra. Foi nessa noite que ele, Cui Jingji, lançou um comentário que virou um convite ao linchamento. Uma pergunta mordaz, dita em tom de conselho, suspeita que ninguém teve coragem de negar em voz alta. A humilhação foi calculada. Um espetáculo de ostracismo que buscava reduzir a presença de An a nada. Mas o que poucos entendiam, no frevo de copos e flashes, era que An Huochu já entregara partes de si antes que alguém pedisse. 5 anos antes, quando outra vida vacilou entre o acabar e o continuar, ela ofereceu um pedaço do próprio corpo para salvar um estranho ou um chefe. Um gesto que para muitos era loucura, para ela, era natural. Doar um rim havia sido mais que um procedimento médico. Foi entregar um fragmento do futuro, aceitar ficar vulnerável para que alguém pudesse respirar mais um dia. O preço disso, naquele escritório, não foi gratidão, foi desprezo. Por que ela suportou tanto? Por que calou os próprios desejos e dores? Alguns dizem que era culpa, outros, devoção. O que importa verdadeiramente é que, enquanto ela se consumia, havia uma família com raiva que precisava de um culpado, e a escolha recaiu sobre ela. A morte de Xiaoran, a jovem que morreu naquela noite sombria de 5 anos atrás, abriu uma ferida que não cicatrizava. A família Cui, com sua dignidade pública, seus aplausos em eventos e cartas de exigência em privado, apontou An como responsável. Não demorou para que o escritório se tornasse tribunal. Fofocas, acusações veladas, súplicas de retratação, e palavras que, uma vez ditas, transformaram-se em correntes. Se você está preso a esta história, e quer saber até onde ela vai, inscreva-se, e fique comigo até o fim. No princípio, An era só mais uma entre a equipe. Eficiente, discreta, sempre pronta a passar a noite trabalhando para preparar documentos, a organizar o material para as audiências, a calar o próprio cansaço com um sorriso. Quando não havia expediente, havia consultas médicas e horários marcados para exames. O rim que oferecera, e que perdera em brilho e reservas com o tempo, deixou marcas. Havia dias em que a pele dela parecia fina demais, quase translúcida, e noites em que acordava com o coração martelando como se algo tivesse sido roubado dela para sempre. E a culpa que os outros lhe imputaram foi como sal nessas feridas. A família de Xiaoran exigia justiça em público e vingança nos bastidores. Ela estava lá naquela noite, diziam, como se a presença fosse sinônimo de crime. Ela era próxima demais de quem deveria cuidar. A narrativa se enrijeceu como um caminho único. Apontar, julgar, punir. Ninguém se preocupou em procurar outra versão, em escutar o que An poderia dizer, porque culpar era mais fácil do que enfrentar as contradições. Houve episódios que selaram a animosidade. Em uma reunião de equipe, quando um erro no processo surgiu, alguém fez questão de lembrar que, no fundo, tudo tinha começado com a morte de Xiaoran. E que, se houvesse justiça, certas pessoas não estariam ali. No mesmo ano, durante uma celebração de fim de ano, uma mensagem anônima espalhou-se pelo escritório. Fotos e rumores que insinuavam responsabilidade. O departamento jurídico virou arena de humilhação. Piadas baixas, um e-mail com um meme maldoso enviado em massa e pequenos boicotes contra An. Ela recebia recados anônimos à noite. Sugestões sobre como sumir. As paredes que a protegiam no passado começaram a falar contra ela. Enquanto isso, na família Cui, o rancor encontrava eco. Jingji, a mulher da família que nunca aceitou a perda de Xiaoran, liderava os ataques morais.
A presença de Anne em jantares, eventos e até mesmo no próprio hospital onde tinha doado seu rim se tornara intolerável para Jingzi. Houve confrontos sussurrados no corredor do hospital. Recriminações nas redes sociais da família e cartas formais pedindo retratação. Que Anne, por sua saúde frágil e por medo das consequências, não poderia sempre enfrentar. A cada recusa, a voz das acusações aumentava. Enquanto isso, havia sombras práticas. Documentos que sumiam, laudos que demoravam a ficar prontos, registros eletrônicos com lacunas. Anne, que dependia de cuidados e tinha sua saúde já comprometida pela doação, viu portas se fechando. Foi demitida de cargos que havia conquistado e empurrada para fora das cenas públicas que antes ela ajudava a compor. Cada porta batida trazia consigo uma nova onda de sussurros. Ao fim, a pressão, social, emocional, física, tornou-se insustentável. E então ela começou a planejar algo que ninguém esperava: desaparecer. O plano de Anne foi silencioso, feito com a mesma precisão com que embrulhava pastas no escritório. Não se tratava apenas de fugir, tratava-se de construir uma saída que ordenasse sua dor. Ela comprou um lugar no cemitério com seu próprio nome gravado, não por mórbida fixação, mas como garantia de controle. Se o mundo insistisse em enterrá-la viva, que ao menos ela pudesse decidir quando e como. Havia bilhetes que ninguém leu, uma mala com notas e objetos pessoais, e uma carta que ela deixou em um fundo de pasta dentro de sua gaveta, com instruções para alguém que talvez nunca precisasse saber. Quando a notícia do desaparecimento veio a público, o choque foi tão grande que por um momento, as acusações pareceram perder o fôlego. O escritório ficou dividido. Alguns fingiram surpresa. Outros respiraram aliviados, satisfeitos com a partida. A família Cui sentiu algo como justiça tardia. Uma ausência que parecia confirmar sua narrativa. Mas havia pessoas que começaram a questionar. Por que alguém com saúde fragilizada desapareceria assim? Por que haveria documentos faltando nos prontuários? E quando uma certidão de óbito apareceu, legalmente assinada, confirmando a morte de Anne Huochu, o caso ganhou outra dimensão, de tragédia para mistério. A polícia abriu investigação, porque em cidades pequenas e redes sociais grandes, as histórias sempre exigem um fim definido. Advogados foram chamados, laudos periciais solicitados. E foi aí que a história começou a desmoronar para quem achava que já sabia tudo. Pequenas pistas, um pagamento bancário suspeito feito a uma clínica, trocas de mensagens apagadas, laudos assinados com carimbos que nem sempre corresponderam aos especialistas que deveriam tê-los emitido, começaram a aparecer. Um fio puxa outro, e de repente, as certezas públicas viraram dúvidas na boa ordem das evidências. Enquanto as investigações se encaminhavam, Cui Jingzi, que até então mantivera distância, começou a olhar para o vazio que ela deixara. Não foi amor imediatamente. Foi o desconforto de notar que, em meio à falta, as coisas que ele valorizava começaram a ruir. Documentos que ela organizava ficaram espalhados. A caneca com um bilhete que ninguém achara estranhou pela lembrança. Em pequenas ações, a presença dela, antes negligenciada com facilidade, passou a ocupar espaços que ninguém mais sabia preencher. O desprezo que ele exibira em público tornou-se memória pesada. A reviravolta veio quando os investigadores colocaram o foco em transações bancárias e comunicações internas. Surgiram evidências de que pessoas dentro do círculo de poder tinham motivos para manipular a narrativa do que ocorrera na noite da morte de Xiaoran. Um intermediário foi encontrado. Alguém que recebera quantias regulares por fins obscuros. Laudos médicos antigos revisados com perícia revelaram incoerências. Algumas assinaturas não batiam, outras atas de prontuário tinham lacunas curiosas. Dr. Zhao, o médico que emitira algumas certidões, foi chamado a depor. Sob pressão, as sombras de conivência começaram a se mover. Quando as peças se encaixaram o bastante para mostrar que a morte de Xiaoran não era fruto de negligência de Anne, mas havia sido cercada por interesses e manipulação, o chão se abriu sob a fisionomia de culpa pública. A família Cui, que alimentara a narrativa vinga-se, de repente viu seu castelo de certezas ruir. A casa de cartas que sustentava a acusação enfraqueceu. Transferências que sustentavam narrativas, testemunhas que mudaram versões, e advogados que, por medo ou por ambição, haviam alimentado a fogueira.
Kui Jingji sentiu o golpe com a intensidade de quem vê o próprio reflexo quebrado. Não era só vergonha. Era uma verdade devastadora. Por anos ele havia permitido que o ódio se enraizasse em si, que a voz alheia guiasse seus juízos, que a facilidade do linchamento moral substituísse qualquer esforço de buscar justiça. Ele viu, finalmente, os relatórios que provavam que An, ao dar o rim, havia arriscado sua saúde por motivos nobres. Viu mensagens dela tentando alertar sobre procedimentos, oferecendo ajuda onde podia. Viu também seus colegas, que muitas vezes usaram informações fora de contexto para acusá-la. A culpa começou pequena como um formigamento e cresceu até tomar o corpo inteiro. Ele tentou consertar de maneiras que soavam dramáticas e desesperadas. Primeiro, houve ofertas frias e públicas. Discursos compostos, palavras de desculpa redigidas por assessores, posts em redes sociais que buscavam estancar a onda. Mas a atuação vazia não preenchia o vazio. A transformação real aconteceu quando a verdade se mostrou. Então, sem plateia, Jingji começou a agir de modo visceral. Ele apareceu nos lugares onde An ainda havia deixado vestígios. Vasculhou gavetas, leu cartas que ela escrevera e ignorara. Em frente às fotos dela, segurou a cabeça como se fosse amenizar a dor. A ideia de reparar com gestos grandiosos ganhou forma. Se ela havia doado um rim, talvez ele pudesse devolver algo de si. Conforme a investigação se aprofundava, Jingji tomou uma decisão extrema, não apenas por redenção, mas por uma necessidade que já beirava desespero. Ofereceu-se para doar um rim. O gesto, quando anunciado, gerou diferentes reações. Para uns era tentativa de heroísmo tardio. Para outros, era confissão não verbal de uma culpa que não se pagava com um transplante. Médicos avisaram dos riscos. Amigos alertaram sobre as motivações perigosas de tais sacrifícios. A família Kui oscilou entre aceitar um ato simbólico e sentir que aquilo não apagaria o passado. Mas Jingji persistiu. Ele sabia que não poderia apagar os anos de desprezo, mas queria, de alguma forma, provar que havia mudado. Horas antes de o procedimento vir à tona, entretanto, a urgência emocional se transformou em algo mais sombrio. Sentindo-se incapaz de enfrentar o peso de suas ações, Jingji teve um episódio de quase autodestruição. Em uma noite, sozinho no apartamento que antes compartilhava de vista com a cidade, ele esteve à beira de um abismo que não sabia nomear. Pensou em sumir, em desaparecer como Anna havia feito, mas não por coragem, por medo. O desespero bateu forte. Não era tanto pela perda de afeto quanto pela percepção de que a vida sem ela, sem a reparação, seria cheia de remorso crônico. Ele foi impedido por um telefonema, por uma voz que o puxou de volta para o mundo dos vivos. Não foi um herói que o segurou. Foi o peso da responsabilidade pública, a necessidade de enfrentar processos legais, a obrigação de explicar suas contradições. O gesto de quase autodestruição virou um catalisador. Ele buscou ajuda, procurou especialistas, confessou, diante de advogados, e em um depoimento que foi acompanhado por câmeras e olhares, que havia permitido que a aura de suspeita corresse livre. Naquele momento, algo mudou. Não era redenção plena, mas vergonha genuína que desembocava em ações concretas. A investigação prosseguiu e trouxe mais nomes à tona. Alguns advogados do escritório, interessados em manter aparências, haviam acobertado certas transferências que favoreciam a construção da narrativa contra Anne. Houve chantagem, acordos e pagamentos que, se comprovados, configuravam crime. A polícia prendeu algumas figuras que, por medo de implicar colegas mais poderosos, se transformaram em ratos que mordiam o próprio rabo. Em depoimentos, chegaram a mencionar que haviam sido instruídos a tratar Anne como bode expiatório para proteger interesses maiores. A casa que se sustenta em mentiras, quando começa a rachar, revela uma teia de interesses. E a teia, neste caso, envolvia dinheiro, reputação e o desejo de preservar a imagem familiar. Em um dos momentos mais tensos, houve um confronto público. Maranhadas de jornalistas, a família Kui cercada por repórteres, a presença de Anne, que reaparecera para a cena de modo inesperado. Não era um retorno triunfante. Era uma aparição feita para quebrar o silêncio que ela mesma escolhera. Anne voltou com a dignidade de quem decide quando e como ser vista. Não houve gritos. Apenas olhos que se encontraram, e um silêncio tão pesado
que pareceu ecoar por todos os cantos. A comparação entre a mulher que deu parte de si e os rostos que se alimentaram dessa doação era insuportável. Na praça onde a confusão ganhou tom de julgamento, Jingji foi atingido por algo que jamais esqueceria. Ela o olhou sem ódio. Havia uma frieza que não exigia justiça, apenas uma constatação. Aquilo o rasgou. A humilhação que ele impusera não era algo que ela devolvesse com a mesma moeda. Ela permanecera acima disso, com uma calma que parecia dizer: "Você não me matou. O que me matou foi o mundo que você ajudou a criar." Ele se contorceu por dentro. E ali, perante todos, prometeu reparar. A oferta concreta veio. Jingji submeteu-se a exames e ofereceu seu rim. Médicos, cautelosos, avaliaram se o gesto era legítimo ou se havia motivações que colocariam ambos em risco. Doar um órgão é sempre uma passagem por entre a lei e a ética. Havia risco real, havia necessidade de consentimento livre e informado. Yan, que conhecia mais do que ninguém os custos da dádiva, hesitou. Não por orgulho, mas por uma sabedoria que vem de experiências vividas. Ela sabia que um órgão não restitui anos roubados, nem cura humilhações envenenadas. A depender da narrativa pública, aquele poderia ter sido um momento de reconciliação. Mas a verdade é que nada se conserta tão fácil. Havia prisões e demissões, e homens que perderam poder, mas também havia danos que não cabiam em boletins policiais. A vergonha pública transformou-se em medidas legais. Processos contra os responsáveis, investigação sobre a falsificação de certidões e sobre pagamentos ilícitos que visavam enterrar a verdade. Alguns foram condenados. Outros, simplesmente tiveram suas reputações irremediavelmente corroídas. Yan? Ela reapareceu não como quem busca aplausos, mas como quem reivindica a autonomia. Devolveu a alguns papéis, exigiu que certas pessoas respondessem em tribunal, se negou a aceitar gestos de compaixão vazios. No âmago, ela carregava suas cicatrizes, físicas e psicológicas, e não desejava que a oferta de um rim fosse moeda de troca para uma bondade artificial. Ela não precisava de um salvador que chegara só quando a tempestade já tinha passado. Precisava de justiça que não confundisse reparação com espetáculo. No entanto, a imagem que mais ficou foi a de Jingji tentando recompor-se entre a ausência dela. Ele ia a lugares onde ela costumava sentar, lia anotações que ela fizera em documentos, guardava um copo que ela usara e que cheirava a café velho e memórias. À noite, ele ficava olhando para a cadeira vazia do escritório, e por vezes, caía em prantos que ninguém presenciava. A dependência que ele sentia não era só por afeto. Era pelo choque de entender que sua identidade, até então construída por orgulho e convenções sociais, perdera o que a tornava sólida. A presença daquela que ele tanto desprezara. Os investigadores, e com o tempo o público, descobriram que a morte de Anne fora em parte encenada. Documentos manipulados, um laudo de óbito com lacunas, uma assinatura que, ao ser periciada, não correspondia à de quem realmente assinou. Havia também pagamentos feitos a certos agentes que facilitaram a simulação. Mas essa encenação, longe de ser simples fraude, fora um gesto de sobrevivência. Anne não buscara enganar por maldade, buscara desaparecer da malha que a sufocava, criar um limiar onde pudesse, aos poucos, reconstruir-se sem o peso de quem a crucificara. Quando as máscaras caíram, a verdade apareceu em duas faces. A habilidade cruel daqueles que a acusaram, e a estratégia desesperada de quem precisava salvar sua sanidade. Jingji tentou várias vezes, com discursos públicos, com cartas abertas, com atos simbólicos de repara. Mas havia um elemento essencial. O público queria respostas que ultrapassassem a confissão. Queria ver mudanças legais, prisões, restituições. Ele, por seu lado, se envolveu nas diligências para identificar os culpados e colaborou nos processos. Sua transformação teve custo. Amigos que antes admiravam seu status, agora o evitavam. Familiares o culpavam por manchar o nome. Ele perdeu cargos e oportunidades. Mas havia um remédio íntimo que não vinha com essas perdas. Andar por ruas onde Anne caminhara e perceber que ela não estava mais lá. No final, a história não dá um felizes para sempre fácil. Há prisões de culpados comprovados, sim. Há retratações públicas que soaram sinceras. Há pagamentos e acordos. Mas também há consequências que se arrastam. A saúde de Anne nunca voltará exatamente ao que era antes.
Os anos de humilhação permaneceram como negrume em suas lembranças. E Jingji, mesmo após confissões públicas e atos de reparo, carrega uma lacuna que não se fecha. O último ato é simples, e por isso, doloroso. Em um apartamento onde antes havia risadas forçadas e decisões de negócios, Jingji encontra um canto com uma pequena caixa. Dentro, há coisas que ela deixou: ingressos de cinema, um bilhete de agradecimento que jamais fora entregue, uma pequena fotografia dela sorrindo ao sol. Ele segura a foto até que as margens do papel tremam. Põe na boca a lembrança do cheiro que vinha de um suéter dela, e finalmente, admite em voz baixa, sem público, sem câmeras: eu não consigo viver sem ela. O que segue não é um roteiro de redenção pronta. An, que decidiu partir e reaparecer em seus termos, olha para ele com distância. Há compaixão, mas também firmeza. Ela não recusa a mão estendida por Jingji, desde que venha acompanhada de consequências reais, não apenas de gestos simbólicos. A reparação que ele oferece terá que incluir responsabilização pública dos que o manipularam, restituição às pessoas feridas e, sobretudo, uma vida que rejeite as façanhas públicas de um homem que buscou limpar sua imagem com atos espetaculares. A lição que emerge é cruel e honesta. O ódio, quando cultivado, cria raízes que nutrem o veneno da injustiça. Quando apontamos apenas para rostos fáceis de culpar, deixamos de ver o que sustenta as estruturas que permitem a violência moral. O perdão pode ser uma possibilidade, mas nunca um direito automático. Arrependimento público e gestos grandiosos não substituem a necessidade de admitir responsabilidades e aceitar as consequências legais, sociais e pessoais. An Huoshu não é mártir sem agência. Ela é a mulher que doou parte de si, que escolheu desaparecer para sobreviver, que reapareceu para reivindicar sua dignidade. Ela não precisa ser salvada por um homem que só aprendeu tarde demais. Ela precisa que a justiça seja feita e que a sociedade aprenda a responder de forma diferente às vítimas. Cui Jingji não é o vilão simplório, nem o santo refeito. É um homem com culpa humana que, confrontado com seus erros, tentou reconstruir-se, mas não sem custo. E se você pensa em como reagiria no lugar deles, pare e reflita. Quantas vezes aceitamos narrativas fáceis? Quantas vezes permitimos que o espetáculo de acusar supere a paciência de investigar? A história que você ouviu hoje é sobre o preço que se paga quando o julgamento substitui a busca pela verdade. E sobre a dor de descobrir amor ou arrependimento somente quando o objeto desse afeto já está marcado por escolhas difíceis. Se esta história tocou você, compartilhe, comente o que faria no lugar de An ou de Jingji, e assista aos vídeos relacionados na playlist para entender outras narrativas onde justiça, culpa e redenção se encontram de formas inesperadas.